São poucos aqueles que conseguem ostentar uma vida financeira e totalmente resolvida aos 30 anos, e com participações diretas em projetos importantíssimos. É ainda mais raro encontrar alguém que, ao fazer 30 anos, consiga reunir na sua festa celebridades dos mais variados tipos. Bom, aos 30 anos, Steve Jobs já estava nesse patamar, e foi justamente no ano em que trintou que o lendário cofundador da Apple enfrentou seu maior dilema profissional. Ele foi demitido da sua própria empresa, a Apple. E nesse vídeo vamos lembrar o dia em que Steve Jobs foi demitido da sua própria empresa. Aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, já sabe, né? Deixe o seu like. Nos anos 80, Steve Jobs era o cara da indústria dos computadores, assim como praticamente qualquer outro jovem. No entanto, Steve Jobs sofria de algo que ele mesmo não podia controlar: a insistência numa ideia errada. Em 1984, a Apple lançou o computador que é sempre lembrado pela sua incrível propaganda e também pela sua ótima apresentação, conduzida com maestria por Steve. Esse computador é o Macintosh. Esse computador chegou a ser um dos responsáveis por um dos embates mais hilários entre Steve Jobs e Bill Gates. Essa máquina foi um projeto desenvolvido diretamente sob o comando de Steve. Porém, Steve não gostava da ideia de colocar ventoinhas no computador, porque ele achava que prejudicava a calma do computador. Isso deu tão errado que as vendas do computador caíram drasticamente, e ela chegou a ser chamada de até torradeira bege. Depois disso, Steve até cismou que as máquinas que iria produzir com o computador tinham que ser pintadas. Todas elas eram bem coloridas, mas precisamente com cores vivas, ao estilo que a Apple usava em seu logo na época. Essa demora na escolha das cores fizeram com que as máquinas fossem lançadas com cores tradicionais, em tons cinzas ou bege, evidentemente para desgosto de Jobs, que mandou que tudo fosse repintado. Até mesmo em casos que aconteciam fora da Apple e envolviam Steve, ele era acusado de estar sempre derrubando a própria empresa. Um desses casos foi quando Jobs organizou um jantar em Paris para desenvolvedores de software da França. No entanto, em cima da hora, Jobs decide que não iria mais, fazendo com que todos os desenvolvedores ficassem furiosos. Bom, isso fez com que a reputação de Steve Jobs fosse piorando cada vez mais e sendo até taxado como um cara sem freio. A pressão do conselho, o projeto indo mal e a imaturidade de Steve Jobs foram criando um ambiente em que um conflito era quase inevitável. Um de seus amigos, chamado John Sculley, que havia sido contratado como CEO pelo próprio Steve Jobs, decidiu tomar uma atitude bastante pesada. Ele, juntamente com o conselho, decidiu que Steve Jobs teria que renunciar ao cargo de chefe da divisão de produtos do Mac, o computador que ele mesmo havia planejado. Como você já deve estar imaginando, nem de longe Jobs aceitou bem essa ideia. Tentou reverter o processo, mas sem nenhuma chance. Naquele momento, todos da Apple estavam contra ele. Jobs até tentou jogar sujo para se defender e simplesmente tentou cavar uma demissão de John Sculley. Então, ele sem querer acaba falando o seu plano para um dos amigos de John, que por sua vez falou imediatamente para ele. John estava indo de viagem para a China, mas quando soube da notícia, imediatamente cancelou. Então, decidiu desesperadamente marcar uma reunião junto com o conselho para decidir o futuro de Steve Jobs. De maneira unânime, em abril de 1985, Steve Jobs foi demitido da sua própria empresa. Durante 12 anos, Steve ficou afastado da empresa em que ajudou a fundar. Em 1997, num alinhamento do destino impressionante, Steve estava de volta à Apple. Não apenas para salvar a companhia da falência, mas para tomar a empresa um verdadeiro titã do mercado. Mas isso eu acho que é papo para outra hora. Então eu quero que você deixe aqui nos comentários o que achou dessa história. Steve realmente estava o tempo todo certo? Ou foi o destino mais uma vez nos mostrando que é imprevisível?